Graça e paz a todos os nossos queridos e amados ouvintes. Aqui quem fala é o pastor Danilo Estélio e você vai ouvir agora a nossa terceira lição desse trimestre dentro do tema do livro de Josué, Ser Forte e Corajoso. O conteúdo dessa revista você pode baixar gratuitamente na nossa página na internet, palavravivaefiel.blogspot.com. Ali você tem esse material e também de outras revistas da Escola Dominical, onde você pode baixar gratuitamente, imprimir e acompanhar a lição que nós estamos ministrando. A nossa terceira lição tem como assunto a travessia do Jordão, baseada em Josué capítulos 3 e 4. O texto áureo está em Josué capítulo 3, versículo 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. A verdade prática nos fala que os milagres que vivemos exaltam a Deus e devem ser contados aos nossos filhos. Leitura bíblica está no livro de Josué, capítulo 3, versículos 1 a 17, capítulo 4, versículos 19 a 24. Os hinos sugeridos da nossa harpa cristã são de número 340 e 509. Introduz o nosso comentarista que nós brasileiros conhecemos muito bem sobre rios, principalmente aqui na região norte, na região amazônica. Pois bem, ali em Israel também existem rios, claro que não tão grandes e caudalosos quanto o Amazonas. E ali em Israel, a principal fonte de água, o principal rio, se chama Jordão. Atualmente ele serve de divisória entre Israel e a Jordânia, mas nos tempos bíblicos ele ficava inteiramente dentro de Israel. A sua extensão é de 100 quilômetros aproximadamente, sua profundidade varia entre 5 e 30 metros e a sua largura máxima 30 metros. Porém, outro da nossa lição nos fala antes da travessia. Josué capítulo 3, versículo 3. Ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Por que é mencionado aqui a arca da aliança? Porque ela era o principal símbolo da presença de Deus entre o povo de Israel, conforme lemos em Números capítulo 10, versículos 33 a 36. Dessa forma, antes do povo começar a realizar a travessia, a arca teria que ir na frente. Isso nos traz a lição de que Deus deve estar na frente de nossos projetos, de nossos planos, de nossas jornadas, porque Ele conhece o caminho que o povo haveria de passar. Ele sabe o que nós iremos passar na nossa jornada. Então, coloquemos Deus em primeiro lugar na nossa vida, nos nossos planos e projetos. Afinal, a presença de Deus, representado ali pela Arca da Aliança, era a garantia do sucesso daquela missão. A Bíblia nos conta que eles ficaram acampados 3 dias diante daquele rio Jordão. Por que Deus os fez aguardar nesse período? Para que eles entendessem que, pelos meios humanos, a travessia era algo impossível. Eles perceberam que não havia embarcações suficientes para tantas pessoas. Entenderam que não dava para atravessar pelas águas a nado, pois era o tempo de cheia. Era o tempo em que o Rio Jordão estava na sua maior altitude, chegando algumas vezes a subir 12 metros nas suas margens. Também é necessário considerar a presença de crianças e outras pessoas que não tinham condições físicas de realizar a travessia de forma nadando. Dessa forma, Deus colocou na mente do povo, para que eles entendessem, a única forma de atravessar este rio era através de um milagre. O que aprendemos aqui? Às vezes, Deus nos deixa esperando diante do rio. Às vezes, Deus nos coloca em situações que analisamos todas as possibilidades e vemos que nenhuma delas vai resolver. E começamos então a entender que só com um milagre, só com o agir de Deus, é que nós conseguiremos vencer aquele desafio. E então, Deus manda que Josué leve a ordem dele ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. É o que lemos no nosso segundo item, a santificação. Pela lógica humana, quais seriam os preparativos? Preparar as tropas, afiar as espadas e lanças, checar o armamento, mas Deus trabalha de uma maneira diferente da nossa. A ordem que ele deu ao povo foi para que eles se santificassem, para que eles se separassem do pecado, para que eles se consagrassem a Deus, a fim de que Deus realizasse o milagre que eles necessitavam. Entendemos assim que essa ordem de santificação é um dever,
de todos aqueles que querem servir a Deus. E no Novo Testamento nós encontraremos este princípio no texto da carta aos Hebreus, onde fala: sem santificação ninguém verá o Senhor. No terceiro item, nós lemos sobre as instruções específicas que Deus concedeu ao povo através de Josué. No versículo 9, disse mais Josué: chegai-vos para cá e ouçam as palavras do Senhor vosso Deus. Josué era o porta-voz autorizado por Deus para chamar a atenção do povo, para que eles entendessem o que era essencial a respeito do milagre. Portanto, Deus fala através de Josué sobre o que iria acontecer, sobre a maravilha que Deus iria realizar. Aprendemos assim que Deus realiza milagres, mas não de forma caprichosa, aleatória, ao acaso. Os milagres que Deus realiza são pedagógicos. Cada um deles nos traz uma lição diferente. E cada vez Deus realiza de uma forma diferente, que está além do nosso alcance de compreender, mas que visa nos trazer lições maravilhosas para crescimento espiritual. Veja como Deus destaca a promessa dele e trata com todos. Primeiro, ele trata com Josué, fazendo que Josué leve ao povo a sua palavra, a sua ordem. Ele mostra a todos: Josué é a pessoa que eu escolhi para comandar. Não pode ser outra pessoa, tem que ser apenas este. As credenciais, ou seja, a autoridade de Josué, vinha diretamente de Deus. Os sacerdotes também eram um elemento essencial, porque eles é que iriam carregar a Arca da Aliança e deveriam ser os primeiros para chegar até a beira do Rio Jordão. E ali eles deveriam ficar. Deus iria abrir aquele rio, mas a ação humana também seria necessária. E o restante do povo? Qual seria a participação deles? Eles precisavam ouvir as palavras do Senhor e obedecer, ter a sua fé fortalecida. Eles não tinham que ser rebeldes e desobedientes como tinham sido seus antepassados, que morreram no deserto. No segundo tópico, lemos: durante a travessia, o Jordão transbordava. Era a época da cheia, os dias da cega, ou seja, da colheita. Naquela época, o Rio Jordão estava no máximo das suas águas. Essa informação destaca a amplitude do milagre. Fica muito claro que as águas pararam. Elas não simplesmente foram represadas. Não foi uma ação humana. Não foi um acaso, como alguns dizem. Aconteceu uma avalanche e represou as águas do rio. Não, isso não está registrado nem na Bíblia e nem na história. Portanto, ali houve um milagre, algo que muda as leis naturais. A finalidade desse milagre não era apenas fortalecer a fé dos israelitas, mas derreter a confiança e o estado emocional dos cananeus. Deus trabalha em todos os sentidos. A amplitude daquele milagre não foi apenas para os israelitas, mas para os povos que ali viviam, para que entendessem que o Deus que eles tinham negligenciado durante tanto tempo, durante 400 anos naquela terra, agora chegou para tirar-lhes o lugar, para que eles vissem que os seus ídolos, seus deuses, não eram deuses de verdade, não tinham poder. No segundo item, nós vemos sobre as águas que pararam, as águas que vinham de cima. Levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica do lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Araba, que é o mar salgado, ou o mar morto. Elas foram de todos cortadas, ou seja, o Rio Jordão ficou represado de forma sobrenatural. Dali daquele ponto para frente, por várias horas, até que todo o povo atravessasse, o rio simplesmente secou. Veja que não foi como na travessia do Mar Vermelho, em que havia duas paredes de água para o povo atravessar. Agora não. Havia apenas uma parede de água. E agora eles estavam com o Rio Jordão à sua frente, seco, para que pudessem atravessar. Alguém pode dizer: isso aconteceu outras vezes ao longo da história, das águas do Rio Jordão pararem. Sim, aconteceu, mas em épocas diferentes e por eventos naturais. Ali foi algo sobrenatural. Primeiro, aconteceu tudo como foi predito por Deus. As águas pararam na hora certa, quando os pés dos sacerdotes tocaram durante a cheia, quando seria menos provável desse milagre acontecer, ou desse evento.
As paredes de água ficaram imóveis por várias horas, possivelmente um dia inteiro, pois era necessário um tempo bem longo para que mais de 2 milhões de pessoas atravessassem. Essa era a estimativa do povo de Israel. A Bíblia nos fala que eles tinham em torno de 600 mil homens, só de soldados, de 20 anos para cima, fora as suas famílias, mulheres, crianças e gado. Então isso não foi uma passagem de uma hora para outra. Óbvio que eles também tinham um espaço maior para atravessar, pois eles tinham praticamente todo o leito do Rio Jordão disponível para que atravessassem. Não era apenas uma passagem como nós víamos ali na travessia do Mar Vermelho. No terceiro tópico, ou terceiro item, nós vemos que a travessia foi pelo poder de Deus. Uma amostra desse poder de Deus foi que, após todo o povo passar, as águas voltaram a fluir imediatamente após eles terminarem. Ou seja, mais uma prova de que não foi um evento natural, algo que ficasse fora da esfera do controle humano, mas foi algo sobrenatural, pois no momento certo as águas pararam de fluir, que no momento certo elas voltaram a correr. Isso nos mostra que o milagre de Deus não é nem antes, nem depois, é na hora certa, é no tempo dele. A travessia foi pelo poder de Deus, demonstrado ali pela Arca da Aliança. Quando os sacerdotes tocaram seus pés nas águas do Rio Jordão, elas pararam. E durante toda a travessia, a Arca da Aliança ficou ali, no meio do rio, carregada pelos sacerdotes levitas. Eles pararam firmes em seco no meio do leito do Rio Jordão e todo Israel passou. Portanto, veja que cena maravilhosa. Enquanto o povo passava, a Arca da Aliança ficava ali parada, carregada pelos levitas. Imagine os povos daquela região, que eles devem ter notado aquela movimentação estranha, devem ter enviado seus batedores, seus espiões, ao verem aquela cena inusitada. O povo atravessando o Rio Jordão, o leito seco, e lá no meio parada a Arca da Aliança, carregada pelos sacerdotes. Que cena maravilhosa! Isso deve ter enchido de medo o coração daquelas pessoas. Mostrado para elas que o Deus que aquele povo servia não eram como os deuses deles. Era um Deus que cuida de tudo, que cuida dos céus e da terra, e para o qual qualquer milagre é algo fácil de realizar. As promessas de Deus estão ligadas, sobretudo, a Ele próprio. Ele não deixa cair por terra nenhuma das suas palavras. E ali era o cumprimento da promessa de Deus. Deus estava mostrando que ele iria dar aquela terra ao povo de Israel, como ele tinha prometido para Abraão, Isaque e Jacó. O terceiro tópico nos fala sobre após a travessia. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a Arca da Aliança. Ali estão até o dia de hoje. Vemos, portanto, que esse também indica que foram levantados 2 memoriais, um na margem do Rio Jordão e o outro no meio do Rio Jordão. Ambos eram altares feitos com 12 pedras, eram monumentos feitos com 12 pedras, e representavam a extensão deste grande milagre. Ou seja, durante muito tempo, qualquer pessoa que olhasse do meio do Rio Jordão veria aquele memorial, aquele monumento, para saberem que ali os sacerdotes tinham ficado parados com a Arca da Aliança e Deus tinha represado o Rio Jordão para que eles passassem em terra seca. Aprendemos aqui um simbolismo. Precisamos ter sempre em nossas vidas o memorial daquilo que Deus tem feito por nós. Quantas bênçãos, quantos livramentos, quantas coisas maravilhosas que Deus tem realizado e às vezes esquecemos, deixamos passar. Devemos sempre trazer à memória o que nos dá esperança, para que quando chegarem os dias difíceis, os dias maus, nós possamos olhar para aquele memorial na nossa lembrança, na nossa mente, no nosso coração e sabermos, naquela oportunidade Deus me ajudou e assim Ele me ajudará também a passar por esta prova. No segundo item deste terceiro tópico nos fala sobre os efeitos da travessia. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Um dos efeitos deste milagre
foi justamente mostrar ao povo que Deus estava com eles através de Josué. Mostrar ao povo que realmente Josué era o sucessor de Moisés, escolhido por Deus. E nós observamos em todo o livro de Josué que ninguém tentou se rebelar contra ele. Diferente de Moisés. Observamos nos livros de Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, várias rebeliões do povo contra Moisés. Apesar de Moisés ter sido a pessoa que Deus usou para tirá-los do Egito, várias vezes eles quiseram apedrejar Moisés. Mas agora era diferente. Agora o povo estava na obediência, e na obediência eles foram abençoados. Josué 4:20 nos fala de um memorial, um monumento que eles fizeram num lugar chamado Gilgal. As 12 pedras que tiraram do Jordão levantou-as Josué em coluna, em Gilgal. As 12 pedras representavam as 12 tribos de Israel. Elas foram tiradas do leito do Rio Jordão. Veja só que grande milagre, que grande memorial. Esse monumento seria para registrar às futuras gerações o quanto Deus era poderoso e benevolente para com o povo de Israel. Para lembrar para todas as futuras gerações que Deus é fiel às suas promessas. 12 pedras, trazidas por 12 homens, cada um de uma tribo, organizadas em coluna, para que quem passasse e visse, soubesse. Por ali, o povo de Israel atravessou o Rio Jordão em pé, seco. Isso era para lembrar a filhos, netos e bisnetos o quanto Deus era poderoso e fiel às suas promessas. Ao longo de toda a Bíblia, os memoriais servem para encorajar, através dos tempos, instruir as futuras gerações e testemunhar todas as nações da terra. E para nós, o que isso significa? Significa que temos que mostrar aos nossos filhos, netos e futuras gerações o Deus que nós servimos. Mostrar que não somos apenas uma religião qualquer, mas que o Deus que servimos é o Deus Todo-Poderoso e que nós confiamos nele no passado, ele nos ajudou e ele os ajudará também. Porque virá o tempo em que nós, a nossa geração, passará e a nossa geração vai ficar com os nossos filhos e netos. O que eles estão aprendendo? Eles sabem confiar em Deus? Eles sabem orar, eles sabem jejuar, eles sabem buscar ao Senhor por si mesmos, invocar a Deus sem que nós estejamos por perto? Se não souberem, vai ficar muito difícil para as futuras gerações. Então, assim como Josué levantou um memorial para a sua geração, assim também devemos nós levantar para as nossas gerações. Conclui o nosso comentarista, na aplicação pessoal, que os milagres que vivemos devem ser anunciados aos nossos filhos, de modo que eles também desfrutem da fidelidade de Deus e do seu cuidado e proteção para conosco. Não basta nós termos fé, nós precisamos desenvolver a fé nas futuras gerações, para que eles não cresçam incrédulos, descrentes ao Deus das Sagradas Escrituras. Esse, portanto, é um breve resumo da nossa lição, e você vai aprender muito mais na sua escola bíblica dominical. Deus os abençoe.